Você que tem a sua Bíblia e possa pegar, pegue ela e vamos acompanhar junto. Você que não pode, ouça com atenção. 1 João capítulo 2, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: E nisto sabemos que o conhecemos, e se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer um que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Ô glória! Que palavra maravilhosa! Amém? Meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo, amo vocês. Beijo em vossos corações. O apóstolo João, por meio do Espírito de Deus, ele vem dizendo aqui em 1 João capítulo 2, versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos. Conhecemos quem? A quem o apóstolo João está se referindo aqui? E nisto sabemos que o conhecemos. O apóstolo João está falando de Cristo. E nisto sabemos que o conhecemos, a Cristo. Como? Se guardarmos os seus mandamentos. Amém? Então o apóstolo João está dizendo, e nisto conhecemos, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então, peraí. Então, só conhece a Cristo aquele que guarda os seus mandamentos. Amém? É o que o apóstolo João está dizendo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Olha só o que o apóstolo João está ensinando aqui para a igreja. E quais são os mandamentos do Senhor? Quais são, né, o maior mandamento que Cristo ele deixou para a igreja? São dois, os maiores, os dois maiores mandamentos que Jesus vem ensinando aqui no tempo da graça. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 22, versículo 30, vou ler a partir do versículo 34 para que possamos entender. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Atenção! E um deles, doutor da lei, interrogou, perguntou, questionou, para o experimentar, dizendo, a pergunta que foi feita a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus vai dizer aqui no versículo seguinte, no versículo 37, Jesus vai dizer, e disse-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Olha aí, ó. Olha o primeiro e grande mandamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e todo o teu poder. Amém? E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então, o que o apóstolo João está dizendo aqui? Aqui em 1 João. Ele está dizendo sobre os mandamentos. Amém? Ele está falando sobre os mandamentos aqui para o povo. Ó. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Ou seja, os mandamentos do Senhor não consistem somente em amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar, e o próximo como a ti mesmo. Não. Esses são os principais. Mas Jesus ensinou o que para a igreja? A vigiar, a orar, a se santificar, fugir de toda aparência do mal, guardar os mandamentos, meditar na palavra, ler a Bíblia, buscar conhecimento, para não ser enganado pelos falsos profetas, pelos falsos pastores, por falsos líderes. É isso que João está dizendo aqui.
E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Eu faço uma pergunta agora para você que está aqui comigo na rolagem, na Foiu. Você tem guardado os mandamentos? Eita glória! Você tem guardado no teu coração os mandamentos do Senhor? O que é guardar os mandamentos? Obedecer a palavra. Você tem obedecido a palavra de Deus no teu coração? Você tem executado os desígnios de Deus na tua vida? É isso que João está dizendo, que se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, aonde que se guarda os mandamentos do Senhor? É no bolso? Não, aqui ó. Os ensinamentos de Cristo se guardam aqui ó, no coração, para poder praticar, para poder viver. É isso que João está dizendo. Aquele que não guarda os seus mandamentos, aquele que não vive a sua palavra, não conhece a Cristo. Não conhece. Amém? Versículo 4 de 1 João, capítulo 2. E aquele que diz, eu conheço, conhece a quem? Cristo. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Amém, queridos? Tem muitos por aí afora que dizem, Deus está comigo, Deus está na minha vida, mas não estão guardando os seus mandamentos. É mentiroso, é enganador. A palavra que está dizendo aqui, não sou eu que estou falando, é a palavra. O apóstolo João, por meio do Espírito Santo de Deus, ele está dizendo, primeiro no versículo 3, ele diz, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Amém? Mas no versículo 4 ele vai dizer assim, ó, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. E muitos por aí estão dizendo que conhece Jesus, que conhece a Deus, que tem sonhos, tem visões, mas não guarda os seus mandamentos. É mentiroso. Amém? E para testificar essa palavra aqui de 1 João, vamos aqui atrás, aqui em João. Lá atrás em João, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 21. Jesus dizendo aqui, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ô glória! Aí, ó. A palavra de Deus não se contradiz. A palavra de Deus, ela não cai por terra. A palavra de Deus, ela se testifica. Amém? Então Jesus está dizendo aqui em João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos. O que é os mandamentos do Senhor? É isso aqui, irmãos, ó. Os mandamentos do Senhor é isso aqui, ó. Jesus está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos. Aonde? Em cima da cristaleira? Em cima da mesa? No para-brisa do carro? Jogada na cabeceira da cama? Aquele que tem os meus mandamentos, aqui ó, os mandamentos de Jesus, ó, os mandamentos, aqui ó, ele tem de estar aqui ó, no nosso coração, aqui ó. Jesus está dizendo, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama, é o que Jesus está dizendo. Aonde você tem guardado os mandamentos do Senhor? Aonde? Aonde? Amém, irmãos? Devemos refletir sobre isso. Isso aqui é muito sério, irmãos. Isso aqui é muito sério, meus amados. Muito sério isso daqui. Porque hoje vemos muitos falarem, Deus é comigo, Deus é na minha vida, eu sou profeta, eu sou homem de Deus, mas vai ver como é que está a vida do camarada. Vai ver como é que está a vida da irmãzinha. Eu não estou julgando, eu não estou criticando, eu não estou apontando, mas é a palavra que diz, versículo 4 de 1 João, capítulo 2. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. É a palavra que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Amém? Então, para mim conhecer a Cristo, eu tenho que guardar os mandamentos do Senhor no meu coração.
Como é que eu vou guardar os mandamentos do Senhor no meu coração se eu rejeito a palavra? Como é que eu vou guardar os mandamentos do meu coração se eu ignoro a palavra? Como é que eu vou guardar os mandamentos do Senhor se eu não quero obedecer a palavra? Porque muitos estão assim hoje no meio do povo de Deus. Dizem que Deus é com ele, que Deus é com ela, mas não querem dar ouvidos à palavra de Deus, não querem buscar conhecimento, não querem ler a palavra, não querem se consertar com o Senhor. Para que possamos conhecer a Cristo, nós temos que guardar no nosso coração os mandamentos do Senhor. Nós temos que praticar os mandamentos do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Não tem como eu abrir a minha boca e dizer, eu conheço a Cristo, mas se eu não guardo a sua palavra, a palavra diz que em mim não está a verdade, eu sou mentiroso. Então entendam isso, irmãos. Amém? Conhecer a Cristo não é ir para os cultos, aos domingos, os outros dias de culto. Conhecer a Cristo não é você dizimar, devolver dízimo, oferta. Conhecer a Cristo não é você lavar banheiro do templo. Conhecer a Cristo não é você ter ministério. Conhecer a Cristo não é você ter um chamado. Conhecer a Cristo não é você ter um dom. Conhecer a Cristo não é você ter título, posições eclesiásticas. Conhecer a Cristo não é você ser pastor, missionário, presbítero. Não. Conhecer a Cristo é guardar aqui, os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus é vivê-la. Tiago, a palavra diz no livro de Tiago, não sejais somente ouvinte, mas sejais também praticante da palavra, os mandamentos do Senhor. A igreja vive pelos mandamentos do Senhor. Amém? É isso que o apóstolo João está ensinando aqui para o povo. E é isso que a palavra de Deus hoje nos ensina. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 5 de 1 João capítulo 2. Mas qualquer que guarda sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, se aperfeiçoando. Nisto conhecemos que estamos nele. Olha aí. Olha o que o apóstolo João está dizendo no versículo 5. Mas qualquer um, homem e mulher, eu e você, mas qualquer que guarda o quê? Guarda o quê? A sua palavra, os seus mandamentos, irmãos, aqui, mas qualquer que guarda, a sua palavra, os seus mandamentos aqui no coração. É isso que João está dizendo. E quem é a palavra, irmãos? Quem é o verbo que se fez carne e habitou entre os homens? É Cristo. É a palavra. Aqui, é a palavra. Mas qualquer que guarda a sua palavra. Amém, irmãos? A Bíblia não foi feita para ficar fechada. A Bíblia é para ser lida, meditada, observada, para praticarmos o que nela está escrito. Porque são as próprias Escrituras, a própria Bíblia, que testifica de Cristo. A palavra. Amém? Em nome de Jesus, que palavra maravilhosa. E João diz, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Olha só o que João está dizendo. Mas qualquer que guarda, se você guarda no teu coração a palavra de Deus, você a pratica no seu dia a dia, você vive a palavra de Deus. A palavra diz que o amor de Deus está em ti. Olha só, nisto conhecemos que estamos nele. Oh glória, que maravilha, que maravilha. Isso é maravilhoso. Amém, irmãos? Quantos livros tem na Bíblia? 66, irmão. 66 livros. Amém? Então, meus irmãos, continuando a mensagem, para não perder o foco. Capítulo 6, de 1 João, capítulo 2. Atenção. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Olha só o que João está dizendo no versículo 6. Aquele que diz que está nele. Nele quem? Em Cristo. Olha o que João está dizendo. Aquele que diz está nele.
Se eu digo que eu estou em Cristo, também deve andar como ele andou. Como é que Cristo andou? Como é que Cristo andou nessa terra? Cristo andou no meio de prostitutas, Cristo andou no meio dos pecadores, dos publicanos, Cristo andou no meio dos fariseus, Cristo andou no meio daquelas pessoas que a sociedade rejeita, meio de mendigos. Mas Cristo não se corrompeu. Ô glória! Cristo não se corrompeu. Cristo andou no meio de prostituta, mas não deitou com nenhuma delas. Antes pregava o evangelho, pregava o arrependimento, a salvação. Cristo andou no meio dos fariseus, mas não se contaminou com o farisaísmo. Cristo anunciava a verdade do Pai. Amém, queridos? Cristo andou no meio de beberrões, mas não teve parte com eles, ó. Não. Antes pregava a salvação, o arrependimento. É isso que João está dizendo. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, como Cristo andou nessa terra. Cristo andou em santidade. Você tem que andar em santidade. Eu tenho que andar em santidade. Eu tenho que viver em santidade. Cristo andou em renúncia. Cristo renunciou. Ah, irmão Luiz, mas Cristo ele era Deus, sim, 100% Deus. Mas ele foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria. Ele nasceu, teve a nossa humanidade. Foi 100% homem. Tudo que ele suportou aqui na terra não foi pela a divindade. Não, foi pela carne. Amém? Cristo renunciou o mundo, o pecado. Lembra lá no deserto? Quando o Espírito levou Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo? E o diabo levou Cristo ao monte mais alto e mostrou todos os reinos e as glórias dos reinos. E disse para Cristo: tudo isso te darei, se prostarde, ou seja, se de joelho você me adorar. E Jesus disse: somente a Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. E Jesus estava dizendo o quê? Não, eu não quero, eu renuncio. Amém? Então o cristão, a cristã, tem que andar como Cristo andou nessa terra. Se você diz, aquele que diz que está nele, se você diz que você conhece a Cristo, que você está nele, você tem que andar como ele andou. Cristo não deitou com prostitutas. Cristo não sentou na roda dos escarnecedores. Cristo não andou no meio de beberrões. Cristo não se contaminou com o farisaísmo da época. Amém? Não. Cristo viveu uma vida santa, uma vida íntegra, de renúncia, obediência ao Pai. Você tem que obedecer a Deus, sabia? Cristo obedeceu ao Pai. Então nós temos que seguir as pisadas de Cristo. Amém? Não é só colocar uma Bíblia debaixo do braço. Não. O cristão tem que andar, seguir os passos do seu Senhor. Cristo perdoou. Cristo não perdoou? Lembra da mulher adúltera? Que na lei de Moisés, quem fosse pego em adultério seria apedrejada? Jesus o quê? Perdoou aquela mulher. Vai-te e não peques mais. O cristão tem que perdoar. O cristão tem que perdoar. Não importa o que foi feito para você. Você tem que perdoar. Tem que andar como Cristo andou. Cristo deixou de perdoar alguém? Havia perdão até para Judas Iscariotes, o traidor, que ele vendeu por 30 moedas. Havia perdão para ele. Ele não quis. Mas Cristo estava ali para lhe perdoar. Tem que perdoar. Obedecer a Deus. O cristão tem que obedecer a palavra. E qual é a dificuldade do povo de Deus hoje? Obedecer a palavra. Qual outra dificuldade do povo de Deus hoje? Renunciar ao pecado. Outra dificuldade, se santificar. Se purificar. São temas que hoje você não ouve mais falar. É raro. Mas Cristo viveu dessa forma. Cristo ele renunciou. Cristo se santificou. Cristo tinha uma vida de oração. Cristo jejuou. Você tem que jejuar. Você tem que jejuar.
O cristão tem que jejuar. Há aqueles que ensinam por aí que não precisa jejuar, mas tem que jejuar. Amém? Tem que se santificar, se purificar, lavar as vossas vestes no sangue do Cordeiro, não se embriagar com o vinho ao qual traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. João está dizendo, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Está em Cristo, meus irmãos. Não é levantar as mãos para o alto, glória a Deus, aleluia, fechar os olhos e começar, Senhor, eu sei que tu me sondas. Não, queridos. Não. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Cristo teve caráter. Cristo teve integridade. Como é que está o povo de Deus hoje? Isso aqui é para refletir, meus irmãos. A igreja de Cristo, ela tem que seguir os passos do seu Senhor. Cristo viveu na pureza. Cristo não se embaraçou com o pecado. Cristo não se embaraçou com as coisas desse mundo. Antes, ele as repudiou. Ele a condenou às obras das trevas. Cristo não viveu pelas obras da carne. Cristo viveu pelo Espírito. O cristão não pode viver pela carne. O cristão tem que viver e andar no Espírito. Amém? É dessa forma, irmãos. É dessa forma. Essa palavra que você está ouvindo aqui, ela está escassa, irmão. Está escassa. Não se fala mais disso. Não se fala mais. Cristo não andou nessa terra em prosperidade. Cristo não andou nessa terra em carrão, em mansões. Há aquele que diga que Cristo tinha uma casa na praia. Ao nível. Amém? Cristo não andou em luxúria. Cristo não andou em vaidade. Vaidade significa excesso de coisas. Amém? Tem nada a ver com maquiagem, batom. Não. Vaidade é excesso. Excesso de coisas. Por isso que o pregador dizia, Salomão, tudo isso é vaidade, é excesso. Cristo não andou assim. Cristo não andou dessa forma. Amém? Cristo andou com os pés na terra, mas a mente no céu. Entenda isso, irmãos. Pega isso aí para a tua vida. Aprenda isso aqui, ó. O cristão e a cristã tem que andar nesse mundo caído pelo pecado, sujo, contaminado pela essa imundícia, com os pés na terra. Mas a mente tem que estar ligada no céu. O cristão não pode se corromper com o pecado. Você que está ouvindo, você não pode se corromper com as imundícias desse mundo. Não. Você tem que se santificar, porque Cristo se santificava. Você tem que dizer não para o pecado. Cristo renunciava ao pecado. Amém? Não é só abrir a boca e falar, eu sou cristão, eu sou cristã, eu sou crente, eu sou evangélico. Não, irmãos. Cristo te conhece, assim como me conhece, pelos frutos. Sabia? São pelos frutos. E nós conhecemos a Cristo assim, ó. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que guarda os mandamentos do Senhor Jesus no seu coração, ele não vai viver de forma alguma no pecado voluntário. Ele não vai viver de forma alguma se embaraçando com as coisas mundanas. Não vai, irmão, sabe por quê? Porque aquele que guarda no seu coração a palavra, os mandamentos do Senhor, vai ter a direção de Deus a qual seguir. Vai seguir por o caminho de luz, pelo caminho da verdade, e não por o caminho de engano, caminho de trevas. Entenda isso, meus irmãos. E hoje, quantos irmãos e irmãs estão seguindo caminhos de trevas, caminho de engano? Por quê? Porque estão rejeitando isso aqui, ó. Aqui, ó. A palavra.
Entenda, meus irmãos, tempo de igreja não quer dizer que você conheça Cristo e Cristo te conhece. Não, irmãos. Tempo de igreja não quer dizer nada. Você ter posição eclesiástica, você ter título, não quer dizer que você conhece a Cristo e Ele te conhece como verdadeiro e verdadeira. Não quer dizer nada, irmãos. Há muitos por aí que têm um dom de Deus, mas não conhecem a Cristo. Não conhece. Por que não conhece? Porque não guardam em seus corações os mandamentos. Não guardam. Cantam, pregam, oram, mas a palavra de Deus não está aqui. Ó. E aí João vai dizer o quê? Versículo 5. Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente. Olha aí, que tremendo. Aquele que guarda a palavra de Deus, a palavra é quem? É Cristo, o verbo que se fez carne, Cristo. A palavra. O amor de Deus está nele, ou nela, verdadeiramente. Olha aí que tremendo, irmãos. Olha que tremendo. Amém? Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente. Aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Ei. Não há segredo, irmãos. Não há atalho. É guardar aqui a palavra, é viver a palavra, é praticar a palavra, é estar na palavra e a palavra em vós. Cristo. Versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Cristo andou nessa terra, fazendo a vontade do Deus Pai. Nós, como igreja, como cristão, devemos andar nessa terra fazendo a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? É que viemos a obedecer a sua palavra. Essa é a vontade do Pai. Que viemos a viver os seus mandamentos, os seus estatutos. Essa é a vontade do Pai, que está nos céus. Essa é a vontade do Senhor. E aí? Você tem vivido a vontade do Pai na sua vida? Você tem feito a vontade do Pai na sua vida? Você tem obedecido ao Deus Pai? E aí? Vou fazer uma pergunta aqui. Você conhece a Cristo? Verdadeiramente? Seja sincero, você que está na rolagem, você que está na Foiu, você conhece a Cristo verdadeiramente? Você conhece a Cristo? Como é que você conhece a Cristo? Você conhece a Cristo porque alguém abriu a Bíblia e leu sobre Cristo? Como é que você conhece a Cristo? Por filmes? De televisão? Por séries? Como é que você conhece a Cristo? Pelo louvor? Como é que você conhece a Cristo? Como? Só há um jeito para conhecer a Cristo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Se guardarmos os seus mandamentos, nós o conhecemos. Quando nós buscamos a palavra, conhecer a palavra, nós estamos conhecendo a Cristo. Estamos conhecendo a Cristo. Entende, irmãos? Nós conhecemos a Cristo pela palavra. A palavra é a porta de entrada para que possamos conhecermos o Salvador, o Messias, o pão vivo que desceu do céu, a fonte de águas vivas, o lírio dos vales, o guarda de Israel, o grandão da Galileia. Amém? É isso que a Bíblia está nos ensinando. Que nós devemos conhecer a Cristo, mas não de boca, não por palavra, mas nós se colocando em posição, de querer conhecer a Cristo, por meio da palavra. Glória! A Bíblia, querido. A Bíblia. A Bíblia fechada. A Bíblia fechada. É impossível conhecer a Cristo. É impossível. Há aqueles que deixam a Bíblia no Salmo 23, no Salmo 91. Também não vai conhecer a Cristo dessa forma. Não vai, irmãos.
Não vai. O que Deus disse para Josué? Não aparte de ti o livro da lei. Medita nele de dia e de noite. Qual é o livro da lei? A palavra, os mandamentos, os estatutos, os ensinamentos de Cristo. Quanto mais você buscar na palavra, mais você irá conhecer de Cristo. Quanto mais você se lançar na palavra, mais Cristo irá se revelar a você. E você o conhecerá. A palavra. Amém, irmãos? A palavra. É dessa forma que conhecemos a Cristo. E João vem finalizando aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Devemos obedecer a palavra, irmãos. Devemos obedecer a Deus. Devemos viver uma vida santa, uma vida pura. Devemos viver uma vida de renúncia. Devemos viver uma vida de obediência ao Senhor Jesus. Devemos viver uma vida de vigilância, fugir de toda aparência do mal, não se envolver com os escarnecedores, sair de perto das coisas que não convêm. Amém? Não contaminar o templo do Espírito com imundícies, mas antes em vossas cabeças que haja o óleo, o Espírito Santo, e que as vossas vestes sejam lavadas no sangue do Cordeiro. Que a nossa vida esteja em novidade de vida, todos os dias vivendo perante a presença do Senhor. Que a nossa vida seja sal, seja luz. Amém? É isso que João está dizendo. Aquele que diz que está nele. Nele quem? Em Cristo. Também deve andar como ele andou. Fuja da contenda, da fofoca, da mentira, do engano. Fuja do pecado. Fuja de tudo aquilo que não convém ao Espírito. Fuja. Faça como Cristo. Cristo deu exemplo. Cristo foi o homem de oração, jejum, obediência, temor, de santidade, de pureza e renúncia. Amor, importante amor. Devemos amar, irmão. Deus sobre todas as coisas e o próximo sobre ti mesmo. Devemos amar, devemos ter amor de Cristo em nossos corações para com os outros. O que tem faltado hoje no meio do povo de Deus é o amor para com o próximo. Amém? Amor, um amor sem fingimento, um amor verdadeiro, um amor mútuo, um amor sem esperar nada em troca. Mas é o amor de Cristo. Aqui, nossos corações. Perdoar. Temos que perdoar. Cristo perdoou. Não tem como dizer que eu estou em Cristo e Cristo em mim se eu não perdoo. Eu não perdoo, não vou perdoar. Você não conhece a Cristo. O amor de Deus não está em ti. Não está em ti. Você tem que perdoar. Ah, irmão Luiz, você não sabe o que eu passei, você não sabe. Querido, você, todos que estão aqui e eu, fomos a causa de Cristo ser crucificado lá no Gólgota, no Monte Caveira. Foi os nossos pecados que crucificou Cristo. E Ele nos perdoou. Cristo nos perdoou. Sem merecermos. Ele nos perdoou. E por que você não vai perdoar? Você é melhor do que Cristo? Você morreu na cruz pelo pecado do mundo? Você tem que perdoar. Dá teu jeito. Te vira, mas perdoe. Porque se você abre a tua boca para falar que você está em Cristo e Cristo em ti, que você ama a Deus, que você conhece a Deus, mas você não perdoa, você não conhece a Deus. E nem o amor de Deus está em ti. Amém? Isso aqui é muito sério, irmãos. Muito sério.
E o perdão não é da boca para fora. Tem que ser um perdão sincero. Um perdão sincero. Temos que seguir os passos de Cristo. Temos que viver como Cristo andou nessa terra. Me aponte um momento, me aponte na Bíblia, me mostre na Bíblia um versículo, um capítulo dizendo que Jesus transgrediu os mandamentos de Deus. Me mostre na Bíblia um versículo, um capítulo dizendo que Cristo não foi fiel às Escrituras, que Cristo não obedeceu a Deus Pai. Me mostra na Bíblia um versículo dizendo que Jesus não perdoou. Me mostra. Na Bíblia um versículo dizendo que Jesus não amou. Me mostra. Me mostra. Até na hora, quando Cristo estava na cruz, fincado na cruz, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A respeito dos soldados romanos. Se liga, irmãos. Tem que perdoar. Tem que perdoar. Amém? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Fazendo um resumo aqui. No capítulo 3 de 1 João, capítulo 2, João ele vem dizendo: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Amém? E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então, se nós guardamos os mandamentos do Senhor, para você que está chegando agora, você que está na rolagem, você que está na FOIU, os mandamentos de Deus é isso aqui, ó. É a Bíblia, ó. A Bíblia, os mandamentos de Deus, é a Bíblia. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço. Conheço a quem? O homem? O padre? O pastor? Aquele que diz, eu conheço a Cristo. Se refere a Cristo. Eu conheço Cristo. E não guarda os seus mandamentos. Os mandamentos é o quê? A palavra. Onde se guarda os mandamentos? Onde se guarda a palavra? É no bolso? Na gaveta? Aqui, ó. Nosso coração. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, a palavra, é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha aí o que o apóstolo João está dizendo. Então, antes de você abrir a tua boca e dizer, eu o conheço, eu amo a Cristo, examine a si mesmo. Você tem guardado os mandamentos do Senhor? Você tem obedecido? Você tem vivido a palavra do Senhor? Tem praticado a palavra do Senhor? Porque senão você é mentiroso. A palavra está dizendo. E em ti não está a verdade. A palavra está dizendo. Versículo 5. Mas qualquer um que guarda, eu, você, todos que estão aqui, mas qualquer um que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, se aperfeiçoando. Nisso conhecemos o que estamos nele. Olha aí, ó. Tá vendo? Os mandamentos do Senhor é a palavra. Guardado aqui, ó. E nisto conhecemos que estamos nele. E o amor de Deus verdadeiramente se aperfeiçoa em nós. É o que João está dizendo.